Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Na parte 1, Educação, como vive a família hoje. Capítulo 1, Mãe e Pai, duas faces da mesma moeda. E aí o texto fala hoje, o nascimento do casal. A mulher é mãe há muito mais tempo do que o homem é pai. Na pré-história, ela cuidava instintivamente dos filhos, como qualquer animal, até que a criança crescesse e se tornasse mais independente. Quem se incumbia das tarefas mais difíceis, que exigiam força física, eram os homens da família, os irmãos da mãe ou os filhos dos homens. Vivia-se um esquema familiar matriarcal sem conhecimento da existência do pai. Mais voltado ao nomadismo, o homem desconhecia a paternidade. Ela só surgiu há cerca de 12 mil anos, quando a mulher inventou a agricultura e os seres humanos fixaram-se mais na terra. Antes, a gravidez era considerada um presente dos deuses. As mulheres sabem que são mães há mais de 300 mil anos, muito antes de haver relação sexual, quando o encontro íntimo entre os dois sexos não passava de um ato sexual animal, sem romance, quase um estupro. Os homens continuaram em movimento, saindo às vezes para caçar, lutar nas guerras, conquistar territórios, construíam castelos para a família, a quem pertencia com os filhos era a mãe. O homem conquista e defende um território, mas quem o transforma em lar é a mulher. Desse modo, é até natural que a mulher seja muito mais apta que o homem para cuidar das crianças, do jeito como os homens de hoje estão. Se fosse função deles historicamente olhar os filhos, o mundo não chegaria a acabar, mas talvez diminuísse bastante, pois até hoje ainda há pais que literalmente perdem seus filhos. Ou, quem sabe, se tivesse sido o homem o encarregado de olhar as crianças, como sempre foi a mulher, talvez hoje os pais não estivessem perdendo seus filhos pelo caminho em shoppings, praias, parques infantis. Gente, o Samitiba é hilário. Não dá para ler sem rir, né? Fala sério. O homem, realmente, o amadurecimento do homem em relação ao filho é histórico, né? Já que ele não tinha essa obrigação de cuidar de filho desde a pré-história, então ficou aí defasado essa parte da responsabilidade de cuidar de filho. E se for ver, até hoje, né, homem perde filho na rua. Como é fácil o homem perder filho, meu Deus do céu. Você vai para shopping e você escuta direto lá a pessoa no microfone chamando, quem é o pai do fulano de tal? Vai ver, tava sozinho com o pai. Ou então esquece a criança em algum lugar, depois volta e fala, desculpa filho, eu esqueci, deixei você aí. Né? Aquela questão de ir no banheiro. Meu Deus, já vi cada situação de homem largar filho na rua que é só brincadeira, viu? Parece brincadeira, mas não é. O mundo mudou. Existem casais experimentando novos arranjos familiares, mas a velha divisão de papéis insiste em se manter. O pai trabalha e por isso não precisa participar da educação das crianças, que é o fim da picada, que é responsabilidade da mãe. Mesmo que a mãe trabalhe fora, ainda resiste em abandonar o que fez durante tanto tempo. Então a mulher não consegue deixar a cargo do pai totalmente a responsabilidade, né? Até porque o homem não passa essa segurança que a mulher tanto precisa. Para o homem, a casa é o repouso do guerreiro. Para a mulher que trabalha fora, é seu segundo emprego. Verdade, né? Porque sempre fica naquela, sair do primeiro tempo, agora vou para o segundo. Até mais desgastante que o primeiro. Porque o serviço de fora acaba, gente. O serviço de casa não acaba nunca. Porque lhe sobra pouco tempo para dar cabo de todas as tarefas. Ver se os filhos não estão machucados ou doentes, se fizeram o dever da escola, se a casa está arrumada, se não falta nada na despensa e ainda preparar o jantar para receber o guerreiro cansado. A mãe se sobrecarrega e o pai continua folgado. Mas ela não precisaria ser 100% mãe, poderia ser só 50%, se os outros 50% fossem completados pelo pai ao assumir lugar na educação, já que ela trabalha fora e traz fundamental ajuda econômica para casa. Cadê a ajuda do homem dos 50% aí? Levantem a mão, cadê esses homens, gente? O homem ainda tem muito o que desenvolver no papel de pai. A mulher começa a avançar em seu papel de mãe
já durante a gravidez. Acompanha o desenvolvimento do bebê, sente seus movimentos, observa suas mudanças corporais, etc. Cada vez mais a mãe vai conhecendo o bebê e construindo um vínculo com ele. Enquanto isso, o pai observa tudo de fora, confuso, sem saber como participar mais ativamente dessa construção. Eu não posso reclamar do meu marido. Nessa parte, não. Porque ele engravidou junto comigo, gente. Acreditem, o Edson ficou gordo, uma baleia. Ele engordou que foi uma beleza. Eu falei, eu não sei aonde que o Rafael tá, se é na minha barriga ou na dele. Ele ia comigo em todos os ultrassom, todos os exames que eu tinha que fazer de sangue, tudo o que eu tinha que fazer de exame, de tratamento, de remédio, de alimentação. E as idas ao médico, o meu marido estava comigo. Era incrível. Essa parte, eu tinha um homem de verdade do meu lado. Quantos de nós, mulheres, podemos dizer que temos um homem assim? O Ed sentia até as contrações no dia de ter o Rafael. No dia que eu fui para o hospital, ele sentia contração. Eu falei, meu Deus do céu, é ele que vai parir ou eu? É incrível. O médico via nós dois engordar e dava bronca nos dois. Eu engordei 14 quilos na minha gravidez. E o Edson deve ter engordado em torno de 14, 15 quilos também. Ficou um monstro de gordo. E aí o médico dava bronca, a gente chegava lá e cada consulta, porque quando vai chegando no finalzinho da gravidez, você vai a cada 2 semanas, né? Porque como eu tive a perda do primeiro bebê, então eu era monitorado assim, mais frequente. Então, tava tudo tranquilo na gravidez, mas o médico, por precaução, a cada 2 semanas a gente ia lá. Ele faltava no serviço, ele pedia aquela hora de atestado para poder ir junto comigo. Chegava lá, ele jogava para cima de mim, doutor, ela come 4 pedaços de pizza no final de semana. Aí eu olhava pra cara dele, quem é que come as outras 4? Era o sujo falando do mal lavado. Mas era muito engraçado isso, o acompanhamento que o meu marido deu na gravidez. Isso eu não posso reclamar. Só que naquela parte do esquecimento, meu Deus do céu, como eu posso reclamar? Porque era o tal de colocar o menino na banheira, logo no início, colocava o menino lá quase que sentado, sem força nenhuma, porque a criança não tem força ainda na coluninha, né? Ele colocava o menino quase sentado na banheira, aí ele esquecia o sabonete um pouco mais longe, ele largava a criança e ia pegar o sabonete e falava, meu Deus, vai matar a criança afogada lá dentro. Era muito engraçado. Querendo ser pai, mas todo destrambelhado, né? Porque o homem é mais atrapalhadinho mesmo. Mas vamos lá. O desenvolvimento do papel de pai também deveria começar durante a gravidez. A participação de alguns homens na gravidez limita-se aos cuidados com a grávida. Quase não se vê o homem grávido comprando roupinhas ou brinquedinhos para o bebê que ainda não nasceu. Eu não posso reclamar não. O meu eu comprava. Ele foi fazendo todo o joguinho de enxoval junto comigo. Participar da montagem do quartinho? O meu fez. O meu colocou faixinha do Mickey no quarto todo, ajudou a escolher o bercinho, escolher o guarda-roupa. A gente foi para Monte Sião junto, compramos roupinha de lã. O meu ajudou. E o seu? Quem está assistindo aí, ou então você que está me assistindo que é homem, fez isso com a sua esposa? Participar da montagem do quartinho, poucos o fazem, pois a maioria pensa, isso é coisa de mulher. O meu não pensava assim não, o meu ajudou. O grávido se preocupa mais com as despesas do recém-nascido do que em aprender como se troca uma fralda. Se prepara uma mamadeira ou se dá um banho. Ele age assim não por má vontade, mas porque não conhece outros caminhos. Não, o grávido, ele se preocupa com a criança. Não concordo aqui não. Aqui tá falando que o grávido se preocupa mais com a parte de dinheiro e tal. Não, o grávido é aquele que eu acho que é mais pai, né? O meu marido, quem deu o primeiro banho no meu filho foi ele. Eu não tinha coragem, era tão frágil, era tão pequenininho, que eu fiquei com medo de colocar na banheira. E ele não, ele foi lá, ele colocou, ele lavou a cabecinha, aquela moleira, né, que afunda a mão quando a gente vai passar assim, ai que agonia. Eu tinha um medo daquilo, de ferir o Rafael. E ele não, ele deu o banho. E tinha que dar banho de picão ainda, porque meu filho saiu com amarelinho, né, que dá depois que a criança nasce, ainda ficou um pouco na incubadora, mas não teve jeito. Para mim poder liberar ele do hospital, minha mãe falou, não, compra picão e dá chá de picão no banho dele lá. Aquela água amarelada. Mas o meu marido teve coragem, eu não tive não, primeiro banho não. Porém, como qualquer ser humano, ele é capaz de mudar, mesmo que ainda lhe falte consciência da necessidade de mudança e empenho. Conheci uma vez uma moça que estava revoltada com o noivo. Enquanto ela se preocupava em montar a casa,
o futuro ninho do casal, ele queria comprar uma moto. Ela dizia que não era uma necessidade e, além do mais, como carregar depois um bebê na moto? A noiva pensava no casal, nos filhos, o noivo ainda preso ao nomadismo masculino. Pensava somente em si, em seus passeios e aventuras. Esse problema eu tive quando meu marido entrou na polícia militar. Aí o Rafael já tinha quase 8 anos. Aí ele entrou e via que todo mundo tinha moto, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha celular. Foi naquela época que era tijolinho. E aí ele começou a pensar mais nele do que em nós. Aí deu problema. O pai é mais ligado na companheira que nos filhos. E a mãe muito mais ligada nos filhos que no companheiro. Cada caso é um caso. Aqui o pai era ligado no filho pra caramba. Os dois eram muito ligados. Mas muito mesmo. Era Deus no céu e o pai na terra. Rafael vivia colado no pai. Mais até do que em mim. E eu era colada nos dois. Um chicletinho. Imagine mãe e pai de um recém-nascido numa situação de intimidade. Os dois estão namorando na cama e a mãe escuta o bebê gemer. De imediato ela corre para ver a criança, que em geral já voltou ao seu sono normal. O papel de mãe avassala o de esposa. O homem que nem sequer tinha ouvido a criança sente-se prejudicado em seu desempenho de namorado. E reclama que a mulher só dá atenção ao filho e nem o leva em consideração. Eu não passei por isso, gente. Eu não posso dizer. Se grande parte das pessoas são assim, eu não passei, porque Rafael dormia a noite inteira. E se ele se mexesse, nós dois parávamos de fazer qualquer coisa. Não é só sexo ou namoro, não. Ele não podia se mexer, que estava eu e o pai lá em cima do berço para ver o que estava acontecendo. E era prazer, era amor. Então não tinha essa de ciúme. Porque isso aqui eu acho que é um pouco de ciúme entre o casal, porque um dá mais atenção. É equilíbrio, né? Precisa ter equilíbrio. Se o casal ama seu filho, é normal o casal se dedicar ao filho. E eu penso assim, e acho que meu marido também pensava, porque a gente se dava super bem nisso aqui. Essas diferenças se manifestam de maneira muito nítida quando um casal se separa. Ele fica com os bens materiais, entenda-se dinheiro, e ela fica com os bens afetivos, entenda-se filhos. Bom, na separação, eu tive a separação com o marido por conta da PM, que ele não soube nortear um pouco a vida dele lá e aqui. E realmente, ele ficou com o salário dele e o carro. Para mim sobrou casa e filho. E eu vivi uma vida de casada, mesmo não estando casada. Porque essa parte do afetivo, ela te remete à responsabilidade. Então o homem acaba perdendo um pouco a responsabilidade. Volta a ser solteirão, a ter a vida livre, leve e solto, E a mulher passa a manter a família sozinha, Aqui, ó. A mulher mantém mais a estrutura familiar que o homem. Portanto, uma família sem mãe sofre muito mais o risco de desagregação de cada um ir para o seu canto que uma família sem pai. E não é, Depende, cada caso é um caso. Eu não posso falar que isso aqui é uma regra, porque tem pai que segura firme uma família. Eu tive um pai que segurou firme, da maneira que ele pôde, através do amor que ele tinha, ele exemplificava em amor o que é união familiar, Mas ele não conseguiu ter pulso, ele só tinha amor, mas não tinha pulso. Por isso que eu falo que o ideal numa educação é ter a razão e o amor. Se você só tem razão, no caso minha mãe tinha muita razão, meu pai, amor. Então faltava um pouco de cada lado. E aí isso desequilibra o quê? Os filhos, O homem separado praticamente abandona a família. Meu marido no começo fez isso, abandonou a família. Quando a gente se separou por uma questão, dele escolher coisas lá fora que eram mais atrativo, como eu falei, carro, moto, do que a própria família, e a gente ainda estava vivendo numa situação que a gente precisava construir nossa casa, ainda estruturar, A gente tinha acabado de comprar uma casa própria, mas tinha que mexer na casa, tinha que colocar as coisas na casa, E ele preferiu mais aquela vida do que ele via os colegas no serviço fazer. Aí, quando a gente se separou, realmente, ele foi ter uma vida só dele. Esse é o meu, exemplo. Mas eu creio que tem alguns que mesmo quando saem, ainda dão assistência à família, ainda dão assistência à mulher, ao filho, Vai pegar todo final de semana.
A experiência que eu tenho de 18 anos de viuvez é que a maioria dos homens realmente vira as costas para os filhos, né? O homem separado praticamente abandona a família, vira um nômade atrás de novas companheiras. E isso é fato, né? Cada dia com uma, até ver se uma dá certo e às vezes não dá e gosta da ideia de ficar solteiro, às vezes nem forma família de novo. Felizmente há exceções, felizmente, raras, bem raras. E nem tudo é desgraça. Porque se o homem gostar de uma mulher que tenha filhos, ele poderá cuidar das crianças da nova companheira, até melhor que dos próprios filhos que ficaram com a ex-mulher. Eu tenho um exemplo desse. Eu tive um namorado, o Alexandre, era sargento da Marinha. Até tô postando foto do Face, assim, como eu falei, eu sou saudosista. Tô postando foto dele recentemente no Face, lá na minha página. E o Alexandre foi o único. Eu tive 4 namoros em 18 anos de viuvez. E o Alexandre foi o único que meu filho gostou. Foi o único. Porque ele tratava meu filho como se fosse um filho. Como se fosse um amigo, um conselheiro. Então, meu filho gostava muito dele. Os dois faziam aula de violão juntos. Foi a época que meu filho saía para almoçar junto com a gente, que ele interagia. Os outros namoros, meu filho não gostou. Não teve liga, como o Alexandre já teve. Porque foi um cara que sabia lidar com essa parte do pai amigo. E todo filho, né, quando vai ser apresentado para o namorado da mãe, o que o filho espera do namorado da mãe? Que ele seja, em primeiro lugar, amigo. Que ele seja um cara carismático, que ele seja um cara cuidadoso com a mãe, com a casa e com o próprio filho. Se o cara fizer isso, ele ganha todo mundo da família. Se ele não fizer isso, ele vai ganhar só a mãe. E por pouco tempo também, porque a mãe vai ficar naquele conflito entre o filho e o namorado e não vai adiante, né? Agora, o duro é quando esse namorado que cuida bem do filho dessa mulher não cuida bem do próprio filho. Aí tá fazendo errado também, né? Ele vai cuidar da nova companheira e do filho da nova companheira? Ótimo. Mas ele não pode deixar a responsabilidade primeira que ele teve, que é de ser pai lá atrás, né? Ele tem que tentar unir essa situação de uma forma equilibrada, não deixando ninguém avançar o território de ninguém. Tive uma experiência muito desagradável com um namorado que as filhas praticamente dominavam o pai, né? Eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E quando a gente conhece a pessoa fala, não, minhas filhas são independentes, elas não falam quase comigo, não sei o quê. Aí você cai nessa e quando você tá lá no relacionamento, aí já é tarde para pular fora, né? Aí quando você vê, você tá dentro de casa, na tua tranquilidade, que você não tá fazendo nada de errado, e a pessoa lá fez alguma coisa de errado e o pai que tem que consertar. Ou então a pessoa não tem boca, ou não tem uma mãe que seja mais ativa, a mãe precisa de tudo que esse pai faça pela filha. Filha grande. Então essas coisas assim realmente desanimam dentro de um relacionamento, né? Não é que você não vá cuidar dos seus filhos, tem que cuidar, mas tem que cada qual no seu devido lugar. Porque se você começa a misturar tudo, família passada com a família atual, não dá certo. Trazer passado para o presente não dá certo. Então o que você tem que fazer é saber colocar cada qual no seu devido lugar, né? Esse Alexandre que eu estou citando, ele tinha a filha no Rio de Janeiro. Então ele ia visitar a filha dele, passar o dia com a filha dele, né? Não tinha aquele negócio da filha ficar toda hora. Pai, eu quero dinheiro, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu preciso disso. Porque tem isso também. É duro. Segundo relacionamento com filhos, é duro, gente. Não é fácil, não. Hoje, não é raro o pai obter a guarda dos filhos. Nesse caso, muitas vezes, quem realmente ajuda no dia a dia é a mãe dele. Quando o pai não contrata uma mulher para se encarregar das crianças. Ou seja, o que adianta o pai ter a guarda de uma criança se não é ele que vai poder cuidar? Colocar a mãe dele para cuidar da criança. Colocar uma babá para cuidar da criança. Lá no início, o Samitiba fala o quê? Não adianta a gente delegar a educação dos nossos filhos na mão de estranhos. Cada qual tem a sua cultura, seu conhecimento, né? Por mais que sejam pessoas boas, de caráter, de bons valores, não é a mesma coisa do que você criar o teu próprio filho, né? É raríssimo a mãe contratar um homem para cuidar dos filhos dela. Cá para nós, né, gente?
Mas pode acontecer de um motorista admitido para transportar as crianças ultrapassar suas funções profissionais e agir como babá, principalmente de filhos maiores, né? Então, às vezes a mãe coloca em perua, né, escolar aí, e o filho vai, volta, conversa com o tio, até não querer mais, acaba criando um elo de amizade, isso pode acontecer. Mas também não vejo isso como uma regra, né? E a mãe também jamais pode passar para o tio da perua a responsabilidade de saber o que se passa com seu filho, né? Quanto a relacionamentos afetivos, a mulher só aceitará um novo companheiro caso ele demonstre que será um bom pai para os filhos dela e a estrutura familiar sobrevive. Eu, Patrícia, eu acho que eu tô fora desse contexto, porque eu não queria um pai para o meu filho. O pai do meu filho já existia, e por mais que ele tenha sido morto por um menor coitado da sociedade, né, é um pai que foi ali. Então, eu não queria um outro pai para o meu filho. Eu não queria uma outra pessoa que servisse de referência para o meu filho. Então, eu, Patrícia, eu acho que eu tô fora desse contexto aqui, porque eu procurei ser a referência para o meu filho. Então, tudo o que podia e o que não podia, era para mim que tinha que falar. Era comigo que tinha que se abrir. Eu era amiga, eu era mãe, eu sempre fui muito disciplinadora, muito pulso firme, porque eu não queria ver um filho jogado em droga, em vício, no meio da malandragem, então eu sempre fui ali cortando as arestas para que não desse nada de errado, né? A responsabilidade de educar um filho sozinha é gigantesca, muito maior do que se tivesse o pai vivo aqui. Meu filho perdeu o pai quando tinha 8 anos de idade. E eu fiquei 5 anos viúva sem ninguém. Falei, eu não quero ninguém. Eu quero criar meu filho sozinha. Quando ele tiver maiorzinho, eu pergunto pra ele se não vai ferir ele, eu arrumar um namorado. Se ele falar pra mim, mãe, fere, eu não gosto, eu não quero te ver com outro homem, eu ia ficar sozinha pro resto da vida. Não tinha problema. Porque naquele momento ali, o principal, né, o fundamental na minha vida era dar conta do meu filho. Então, eu não procurei homem para ser pai do meu filho. Aí, tanto é que o primeiro relacionamento eu falava pro primeiro, eu falava, olha, é só bom dia e boa tarde, eu não quero você se envolvendo emocionalmente com ele. Ele perdeu o pai e de repente não dá certo, aí ele vai ficar chorando aqui porque você foi embora e eu não quero nada disso. Aí o segundo, que foi o Alexandre, ele ficou comigo 2 anos, e nesses 2 anos não teve jeito. Aí teve aquele relacionamento entre ele e o menino que não tinha como eu impedir. Ele era muito família, ele vivia dentro de casa com o menino, então não tinha como impedir. E os dois se gostavam, então eu não podia impedir de gostar. Mas sempre coloquei o pai em primeiro lugar. Fotos dentro de casa tem espalhado para tudo que é lado do pai dele. Ele cresceu vendo foto. Já que o pai não estava presente fisicamente, tá aqui, ó, esse é seu pai, né? Eu não passei essa obrigação para ninguém, eu não dividi essa obrigação com ninguém. E a mãe que sai por aí desesperada arrumar um homem para que seja o pai do filho, desculpa, eu no meu ponto de vista tá fazendo coisa errada. Tá cheio de mulher por aí que mal deixa a cama esfriar e já coloca outro, né? Isso acaba confundindo a cabeça da criança, no meu ponto de vista, confunde. Como professora, eu vi alunos meus pirarem na batatinha, porque hoje minha mãe tá com um, outro dia tá com outro, e ela apanhou de um, e quase minha irmã foi estuprada por outro. Então, não tem que ter pressa para colocar o homem dentro de casa para criar filho. Nós, mulheres, historicamente falando, nós somos capazes de educar, de criar um filho sozinha, sim, mesmo trabalhando fora. Nós somos capazes. Nós não precisamos agir dessa forma, que tem que ter um homem dentro de casa. Não. Agora, aqui, toda pessoa foi feita para viver e conviver com outras, isso é fato. Ninguém nasceu para viver sozinho. Então, mulheres podem se envolver com outros homens, mesmo sendo mães solteiras? Devem. Homens solteiros que são pais, que querem se envolver com mulheres? Devem. Mas por amor, por carinho, porque achou uma outra pessoa no seu porto seguro, onde você se sente bem, onde você tem com quem contar, né? Mas não buscar alguém para isso, para suprir a falta do outro. Isso não existe na educação de um filho. Isso acaba dando um problema sério para o filho, né? Então eu acho que é isso que o Isamitiba quis passar para a gente aqui. Que os grávidos sejam, né? Que as mulheres grávidas tragam os grávidos junto, que eles participem da gravidez, que eles cresçam junto com o bebê, né? Aproveita o momento lá, né, de cada passo da criança para ver se a gente consegue amadurecer esses homens aí, gente.
Apesar que tem homens hoje muito maduros. Eu tenho conhecido algumas pessoas que, enquanto pais, que moram com as suas esposas, que têm os seus filhos, mandam bem no recado, viu? Só que tem outros que ainda deixam muito a desejar. Como eu falei, deixar um filho dentro da banheira lá, recém-nascido, né? Para pegar o sabonete que tá longe é coisa de doido. Mas tem. Tem assim como tem os que são irresponsáveis e imaturos, já tem bastante homem bem maduro e que sabem lidar bem com essa questão de ser pai, né? Vamos manter isso com equilíbrio, né? Como eu sempre venho falando aí nas leituras. O pai e a mãe têm que manter sempre a questão do equilíbrio. Juntos ou separados, mas manter sempre em equilíbrio. A família é uma só. Aquele filho é filho daquele pai, daquela mãe. Não adianta querer colocar outro homem e falar, esse é seu pai. Não adianta querer colocar outra mulher e falar, essa é sua mãe. Nunca vai ser. Cada qual no seu papel, né? Vai colocar outro homem na tua vida? Então, esse aqui é meu amigo e vai ser seu amigo também. Né? Vai colocar outra mulher na tua vida? Então, essa daqui é minha amiga e vai ser sua amiga também. Amiga. Né? Madrasta, padrasto, eu acho que são palavras que foram pegando assim um aspecto tão negativo que é melhor não utilizar. E quando colocar uma pessoa para educar o seu filho junto, saiba bem quem é, porque é muito difícil você acertar. Veja bem, é difícil a gente acertar com quem a gente vai se relacionar, que dirá então aquela pessoa que vai ser o exemplo para o teu filho. Tem que pensar 10 mil vezes quem você coloca dentro de casa. Né? Tem que pensar 10 mil vezes quem você coloca diante do teu filho. Pense bem, tá bom?